O dólar é a moeda mais poderosa do mundo há quase 80 anos, mostrando-se confiável mesmo durante crises financeiras e com o crescente endividamento do governo americano, além de ser negociada e aceita em quase todos os países. E durante anos, não existia um concorrente real a quebrar a hegemonia do dólar, principalmente após o colapso da União Soviética e a dominação americana como a única superpotência global. No entanto, agora com a imagem americana cada vez mais desgastada e com a necessidade russa de buscar alternativas ao dólar, a moeda está sendo colocada em xeque, atingindo sua menor participação na reserva cambial global em 25 anos, compondo apenas 59%. E nesse vídeo, vamos entender como a Índia, a China e a Rússia querem acabar com a hegemonia do dólar no cenário global, além do plano para executar esse objetivo. Para entender o plano desses países, precisamos olhar para o contexto do dólar, pois com a relevância da moeda americana no sistema financeiro global, junto do mercado consumidor extremamente influente dos Estados Unidos e possuindo a maior força militar do mundo, quaisquer sanções impostas por esse país sempre se tornam muito efetivas. E hoje, nenhuma outra moeda, incluindo o euro e o yuan chinês, chegou perto de destronar o dólar de sua posição privilegiada na economia global e nos mercados financeiros internacionais, dominando as transações nos mercados globais de ações, commodities, financiamento, depósitos bancários e empréstimos, além de servir como a principal reserva internacional. Em tempos de crise, milhões de pessoas em todo o mundo recorrem ao dólar devido à sua estabilidade histórica. E assim, as sanções americanas efetivamente limitam o poder financeiro de um país, pois empresas são obrigadas a consentir a pressão e uma nação não consegue levantar capital nos mercados globais para financiar sua economia. Um grande exemplo disso foi a multa de 8,9 bilhões de dólares aplicada pelos americanos sobre o maior banco francês, o BNP Paribas, em 2014, após o banco violar as sanções impostas ao Irã, Sudão e a Cuba, fazendo transações com esses países. Tal fato evidencia como as grandes empresas precisam acatar as sanções, pois precisam ter acesso ao mercado global dominado pelo dólar. Nesse contexto, entram a China, Rússia e a Índia, pois cada um deles tem seus motivos para querer acabar com a hegemonia do dólar. A China, após elevar sua relação com a Rússia para uma parceria sem limites, tem como principal objetivo expandir o status do yuan chinês como moeda de reserva global, que hoje corresponde a apenas 2,5% das reservas mundiais. Os chineses esperam que essa união ajude a construir um sistema financeiro baseado em yuan, incluindo seu próprio sistema de pagamentos, conhecido como CIPS, que contém 1.280 instituições financeiras em 103 países e tem crescido rapidamente, além de um sistema alternativo de pagamento com cartão bancário, conhecido como China UnionPay, que é a segunda maior rede de cartões do mundo com base no número de transações, aceita em 180 países, ainda que pouco conhecida fora da China. Já a preocupação russa em relação ao dólar vem crescendo há pelo menos 10 anos, mas agora atingiu outro patamar após a expulsão da Rússia do sistema global de pagamentos, conhecido como SWIFT, e o congelamento dos ativos do Banco Central da Rússia de 630 bilhões de dólares no exterior. Porém, as duras sanções lideradas pelos Estados Unidos em resposta à crise da Ucrânia, por mais que possam ferir a Rússia nesse momento, podem a longo prazo fortalecer o movimento de desdolarização e acabar com a liderança global dos Estados Unidos. E esse desejo compartilhado de reduzir a dependência do dólar fortaleceu a relação entre a Rússia e a China, inclusive com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, citando em 2021 a necessidade da China trabalhar com a Rússia para reduzir a sua dependência do dólar americano e dos sistemas de pagamentos do Ocidente. Desde então, o governo russo tem aumentado suas reservas na moeda chinesa e investiu mais em títulos chineses, sendo hoje as transações em yuans na Rússia cerca de 10 vezes a média global, com os russos detendo cerca de quase um quarto das reservas globais de yuans. Além disso, desde 2016, a Rússia tem planos para integrar o seu próprio sistema de pagamentos, conhecido como SPFS, com o CIPS da China, visando aumentar o alcance internacional dos sistemas e se unir a um sistema mais desenvolvido como o CIPS. Outro ponto importante é que a Rússia tem pressionado os países dependentes do seu gás natural
para pagar em rublos, inclusive cortando o fornecimento para a Polônia e a Bulgária após os países se recusarem a pagar na moeda russa. O presidente russo Vladimir Putin busca expandir essa infraestrutura financeira alternativa através de negociações da Rússia com países que possuem difíceis relações com os Estados Unidos, como a Turquia e o Irã. Mesmo antes do conflito, em 2019, o Irã e a Rússia conectaram seus sistemas de mensagens financeiras, contornando o SWIFT, permitindo que os bancos de ambos os países enviassem mensagens de transações internacionais, além de conversas com a Turquia para o uso do rublo e da lira turca no comércio entre os países. A Rússia ainda tenta reunir mais apoio à desdolarização em grupos como o BRICS, que tem como membros o Brasil, China, Índia, Rússia e a África do Sul. Para se ter uma ideia, o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS já está financiando empréstimos em moedas locais, como parte do objetivo de se afastar do financiamento em dólar. Inclusive, segundo a instituição americana Atlantic Council, até 2035, o dólar provavelmente será desafiado pelo yuan chinês e pelo euro, com um sistema financeiro global mais fragmentado. Além disso, a Rússia está atualmente se preparando para lançar uma moeda digital apoiada pelo Estado, que pode contornar o dólar, pois assim, as empresas russas poderiam negociar diretamente com qualquer pessoa disposta a aceitar o rublo digital, sem primeiro precisar convertê-lo em dólar. Já no caso da Índia, pode surpreender o fato do país não ter se posicionado após o início do conflito na Ucrânia. Porém, diferente da Rússia e da China, que querem acabar com a hegemonia do dólar por questões ideológicas e geopolíticas, a Índia necessita do apoio russo, que historicamente é um aliado estratégico. Por exemplo, a União Soviética foi o maior parceiro comercial da Índia até o seu colapso, além de fornecer parte da estrutura e do conhecimento técnico que foram essenciais para o estabelecimento das indústrias domésticas da Índia, incluindo petróleo, gás e mineração. Outro ponto importante é que a Índia confia no poder de veto da Rússia na ONU para se proteger de qualquer declaração adversa sobre a Caxemira, que é uma região ao norte da Índia e que tem sido palco de conflitos por anos com o Paquistão e a China. Além disso, há uma forte dependência militar da Índia em relação aos russos, com estimativas indicando que cerca de 85% do equipamento militar da Índia é proveniente da Rússia ou da União Soviética, adquirindo, mesmo sob ameaças de sanções dos Estados Unidos, 5 unidades do S-400, um dos sistemas de defesa de mísseis antiaéreos mais avançados no planeta. Com isso, a Índia não está disposta a comprometer os seus fortes laços com a Rússia, abstendo-se em todas as resoluções da ONU que tratam do assunto da Ucrânia, e recusando-se a juntar à comunidade internacional em relação às sanções econômicas contra a Rússia. Sendo assim, essas necessidades de ambos os países têm acelerado a possibilidade de um acordo comercial rúpia-rublo, que seria um mecanismo de pagamento alternativo para liquidar dívidas em rúpias ao invés de dólares ou euros. E esse acordo abriria caminho para um aumento nas importações de petróleo russo para atender às demandas de energia da Índia, que importa cerca de 85% do petróleo, e impulsionaria o comércio bilateral entre os dois países. Mesmo sem esse sistema, a Índia comprou mais petróleo russo nos últimos 2 meses do que em todo 2021, comprando mais de 40 milhões de barris de petróleos russos desde fevereiro, aproveitando-se da necessidade russa para evitar o colapso de sua economia, vendendo petróleo aos preços anteriores à guerra da Ucrânia. Portanto, com a mudança geopolítica mundial, a união entre a China e a Rússia, que são aliados da posição neutra da Índia em relação à Rússia, podem influenciar países nas áreas de influência para enfraquecer a hegemonia do dólar perante ao mercado internacional. E por mais difícil que seja imaginar o fim do domínio do dólar, o mundo se encaminha para um cenário onde outras moedas terão relevância no sistema financeiro global, com esses países liderando o caminho.